A resposta para a questão que acabamos de ler é a alternativa D. O uso do ciclo alongamento e encurtamento altera a produção de força muscular total no movimento. A alternativa A está incorreta porque o princípio não é da sobrecarga, nesse caso é o princípio da especificidade do treino. A alternativa B não está correta porque nesse caso é o princípio da sobrecarga e não da reversibilidade do treino. A resposta C é o princípio da reversibilidade do treino e não da especificidade, como está na questão. E o torque é um importante, sim, conceito para ser trabalhado em treinamento de força, tanto que ele será parte das discussões agora da nossa conversa desse bloco. Temos 3 tipos diferentes de alavanca para conseguir produzir o torque nos movimentos do nosso corpo. Essas alavancas, elas diferem em função da posição que o eixo articular está em relação ao torque potente e ao torque resistente. Então, a primeira figura, a figura que tem no topo aí do slide, é uma alavanca que é conhecida como alavanca de primeira classe ou alavanca interfixa. Note que o triângulo que representa geralmente o eixo do movimento, ele está entre o torque potente, que é o F, representado pelo vetor F, e o torque resistente, representado pelo vetor R. Então, o eixo fica no meio entre esses 2 torques, essas 2 forças de rotação. A figura seguinte, logo abaixo dessa primeira, representa uma alavanca de segunda classe ou uma alavanca interresistente. Nesse caso, o eixo ele não fica mais no centro da balança, ele fica em uma extremidade. Mais próximo ao eixo encontramos o torque resistente, por isso que é uma alavanca interresistente, e na extremidade oposta ao eixo encontramos o torque potente. E a última alavanca, que é a alavanca de terceira classe ou interpotente, temos o eixo numa extremidade, o torque potente mais próximo do eixo do movimento e o torque resistente mais afastado, portanto, na outra extremidade do sistema de movimento representado aí pelos torques potentes e resistentes e o eixo articular. Para deixar isso um pouquinho mais claro no movimento, vamos pensar em alguns exemplos. Por exemplo, nesse movimento de extensão de cotovelo, onde o sujeito tem que vencer a força da haste de aço, né, que está presa à máquina. Ele tem que fazer um movimento de extensão de cotovelo e vencer essa força. Nesse caso, nós não estamos analisando o movimento principal, que seria o movimento da articulação do cotovelo. Nesse caso, a ideia é analisar uma alavanca que está envolvida no movimento, mas que faz parte do controle postural. Então, pense no triângulo sendo posicionado na coluna lombar do sujeito. A força que o sujeito tem que fazer para empurrar o cabo de aço para baixo é a força do torque potente, né? Ele tem que estender o cotovelo para ele ele tem que vencer essa resistência para realizar um movimento. Então, é o torque resistente, ele está empurrando aquele peso que está tentando impedir o movimento para baixo, e esse peso está a uma certa distância do eixo, que nesse caso é a coluna. Para que o tronco dele não incline para frente, os músculos posteriores do tronco, eles precisam fazer uma força para controlar a postura no movimento. Então, eles precisam tracionar o tronco para trás, né, para a coluna ficar reta, e, portanto, tem uma flechinha posicionada, um vetor apontando para baixo, chamado de P,
que está representando a força potente nesse movimento, que está a uma certa distância do eixo articular, representado pelo braço de alavanca potente. Então, em acordo com a organização do torque potente, eixo e torque resistente, nós temos o tipo de alavanca interfixa representada nessa figura. Geralmente a alavanca interfixa, ela acontece em articulações que não são as principais do movimento, né? Ela acontece geralmente na coluna para manter a postura do movimento, como por exemplo no movimento de agachamento, que a coluna não pode fazer flexão, no movimento de elevação lateral, que a coluna não pode deslocar para o lado. Então sempre vai ter um músculo se contrapondo ao exercício para manter a coluna reta, e aí esse músculo junto com o eixo coluna, juntamente com a resistência, formam esse sistema que representa a alavanca interfixa. Como prática, né? Como eu havia dito, são exercícios nos quais a coluna vertebral estabiliza o movimento. E é importante porque se a resistência se distanciar muito da coluna vertebral, a coluna vertebral acaba tendo uma sobrecarga maior, principalmente na área do disco intervertebral. Toda vez que o músculo tiver que puxar o corpo para trás para vencer uma resistência que está tentando empurrar ele para frente, o que está ali no meio, que é o disco intervertebral, vai ser achatado. E essa compressão pode sobrecarregar essa estrutura, o disco intervertebral, que vai acabar a longo prazo produzindo uma lesão, como por exemplo a hérnia de disco, que é muito famosa nas academias, né? Então é necessário entender que muitas vezes não somente o torque da articulação principal que tem que ser verificado para controlar a sobrecarga, mas o torque que está relacionado a esse controle de postura também é importante ser observado no movimento. Às vezes o sujeito tem força para fazer o movimento, mas não tem força para controlar a postura. Então, a musculatura que controla a postura vai ter que ser treinada para fazer a sua função corretamente no exercício. Um outro tipo de alavanca é a alavanca de segunda classe ou interresistente. Nesse caso, o torque resistente fica mais perto do eixo e o torque potente fica mais longe do eixo. Então, é o caso do exercício de extensão de tornozelo representado na figura. O triângulo ele mostra a articulação metatarso-falângica, que é o eixo do movimento. O peso do corpo fica mais perto do eixo, né, que é a resistência do movimento. Então, o braço de alavanca resistente é pequeno nesse movimento. E o músculo que faz o movimento é o trícepsural, é o complexo trícepsural que está localizado no calcâneo. Então, ele tem que encurtar para levantar o calcanhar e ele está a uma certa distância do eixo articular, que é uma distância maior do que aquela distância do torque resistente. Então, nesse caso, o braço de alavanca potente do exercício é grande. E esse braço de alavanca potente grande faz com que o músculo tenha facilidade de produzir o movimento. Se nós colocarmos isso numa equação, né, colocarmos P vezes BAP igual a R vezes bar, e se pensarmos que o valor do BAP vai ser maior do que o valor do bar, o produto dessas equações vai mostrar que o torque potente ele acaba sendo maior do que o torque resistente. Para eu ter um torque resistente importante nesse movimento, é preciso aumentar muito o peso, né, da resistência da anilha que está sendo imposta sobre o aparelho locomotor. Então, é muito mais fácil, tem uma vantagem mecânica muito maior para o movimento, esse tipo de alavanca.
O único problema é que se o objetivo nosso é treinar a força muscular, ter um braço de alavanca potente não é muito eficiente, porque isso vai fazer com que o músculo não precise produzir tanta força. Então é necessário que esse tipo de alavanca seja mudada para a alavanca seguinte que nós vamos discutir, que é a alavanca interpotente. Uma alavanca interresistente, ela não é muito comum, são alguns movimentos, só algumas posições que garantem isso. Ela não é eficiente para desenvolver força, como eu comentei para vocês, justamente porque o torque potente, por conta do braço de alavanca potente, ele fica muito maior do que o torque resistente. Então fica fácil produzir o movimento. Até por isso que o exercício de extensão de tornozelo, conhecido como panturrilha, ele atualmente é feito sentado, ou ele tem a possibilidade de ser feito sentado, porque isso faz com que o torque resistente fique maior do que o torque potente. A alavanca mais comum nos exercícios, em academia principalmente, é a alavanca do tipo interresistente. É aquela em que o eixo, que é a articulação principal do movimento, está numa extremidade, o braço de alavanca potente junto com a força potente está mais próximo ao eixo e o braço de alavanca resistente junto com o torque resistente está mais longe do eixo. Nessa condição, o braço de alavanca resistente fica muito grande em relação ao torque potente, ao braço de alavanca potente, que fica pequeno. Então, se fizermos novamente aquela equação, veremos que para o músculo conseguir produzir força, ele vai precisar vencer esse braço de alavanca resistente, que é maior do que o potente dele. Então ele vai precisar produzir mais força do que numa condição de alavanca interpotente. Então essa alavanca acaba sendo a mais utilizada no treino de força, justamente porque ela exige mais da musculatura. Diante de tudo que nós discutimos até o momento, vamos pensar nessa questão. Considerando os conceitos relacionados ao torque e braço de alavanca, assinale a alternativa correta. 1. Torque é uma força rotacional que ocorre por meio de um eixo e gera um movimento humano. 2. São 4 os tipos de alavanca: interfixa, interresistente, interfásica e interpotente. 3. Quanto maior o braço de alavanca potente, maior é a dificuldade em realizar a tarefa motora. Reflitam e retornamos em instantes.